Você já parou diante de um momento em que não sabia qual caminho seguir? Há situações em que a vida se torna um labirinto de escolhas, dúvidas e medos. Nesses instantes, a mente parece gritar em busca de respostas. O coração clama por direção e a alma deseja apenas ouvir a voz de Deus. Nada é mais angustiante do que sentir-se perdido, incapaz de enxergar a saída, acreditando que talvez esteja andando em círculos. É exatamente nesse lugar de silêncio e confusão que Deus costuma revelar algo extraordinário. O que você encara hoje como incerteza pode ser, na verdade, o cenário perfeito para ouvir o sussurro divino. Porque é quando cessam os recursos humanos e se esgotam as forças pessoais que a presença do Senhor se manifesta com maior clareza. Muitas vezes você acreditou que tinha controle de tudo, mas bastou um sopro da realidade para perceber que não possui as respostas. E é nesse vazio, nesse terreno árido da alma, que Deus planta a semente da revelação. Pense agora, quantas vezes um caminho fechado produziu dor, mas olhando em retrospecto, você entendeu que aquilo o salvou de algo muito pior. Quantas vezes o silêncio de Deus o levou a um lugar de transformação mais profunda. Esses momentos não são acasos. Eles são sinais de que o Criador está conduzindo você a um destino maior do que imaginava. Hoje você está aqui porque precisa ouvir que a busca por um propósito não é em vão. Existe um caminho traçado especialmente para a sua vida. Não importa quão confuso pareça, Deus já conhece cada passo à sua frente. Ele não apenas observa de longe, Ele guia, corrige, abre e fecha portas de acordo com a sua vontade. Permaneça atento, porque a cada minuto desta mensagem você será levado a enxergar a mão invisível de Deus em movimento. O que agora parece apenas incerteza se tornará clareza, e aquilo que parecia ausência se transformará em presença real. Você está prestes a descobrir que o caminho que tanto procura já está sendo construído diante de você. Há momentos na vida em que tudo parece paralisar. Portas que antes estavam abertas começam a se fechar, oportunidades que pareciam certas desaparecem e planos cuidadosamente construídos desmoronam. A reação imediata é acreditar que algo deu errado, que você falhou ou que Deus se esqueceu de você. Mas existe uma realidade muito mais profunda acontecendo por trás desses episódios. Cada caminho fechado pode ser um gesto silencioso do amor de Deus, um sinal de cuidado e proteção, um convite para enxergar além do imediato e confiar naquilo que não se vê. Quando um caminho se fecha, a primeira sensação é de perda. Você olha para trás e sente que investiu tempo, energia e esperança em algo que agora se foi. Esse sentimento é real, mas ele não define o propósito divino. Muitas vezes, o que parece uma derrota é, na verdade, a mão invisível do Criador redirecionando sua história para algo maior e mais alinhado ao seu destino. O Espírito Santo age de maneiras que ultrapassam a lógica humana, intervindo em momentos críticos para evitar quedas, preservar sua vida emocional e espiritual, e prepará-lo para um futuro mais amplo do que você poderia imaginar. É comum pensar que apenas os caminhos abertos são sinais da vontade de Deus. Crescemos acreditando que portas abertas significam bênção e portas fechadas significam fracasso. Essa visão é limitada porque não considera que Deus enxerga o todo. Ele vê o início, o meio e o fim de cada estrada e sabe o que você não sabe. Um caminho que hoje parece promissor pode esconder armadilhas à frente. Uma oportunidade que agora parece perfeita pode estar carregada de consequências silenciosas. Quando o Espírito Santo bloqueia uma direção, não está punindo sua fé, mas protegendo seu coração. Se você olhar para a sua história com honestidade, perceberá que muitas das maiores dores nasceram de insistências pessoais. Quantas vezes você acreditou que tinha controle, tomou decisões baseadas apenas na lógica ou na emoção e mais tarde percebeu que tudo aquilo não trouxe vida,
Mas esgotamento. Quantas vezes você correu para algo que parecia certo, mas que depois mostrou ser apenas um peso? E mesmo assim, em meio às consequências, sempre houve um ponto em que Deus interveio, fechou uma porta, interrompeu um caminho, impediu um passo. Esse bloqueio, na hora, pareceu frustrante, mas olhando para trás, você percebe que aquilo salvou sua história. A filosofia cartesiana nos ensina a buscar clareza, questionar, examinar, duvidar até encontrar certezas sólidas. Esse exercício é valioso, mas no campo espiritual há limites para a razão. A mente humana, por mais analítica que seja, não consegue enxergar o invisível. Deus, no entanto, vê o todo. Ele não apenas analisa fatos, ele conhece destinos. Por isso, quando fecha um caminho, está agindo em um nível muito mais alto do que você poderia alcançar sozinho. É um ato de soberania e amor. Você pode não entender agora, mas ele já está à frente, preparando um futuro que só será visível quando chegar o tempo certo. A vida se transforma quando você decide mudar o olhar sobre os bloqueios. Em vez de reclamar da porta fechada, você pode usá-la como ponto de partida para confiar mais profundamente. Cada bloqueio é um convite para abandonar a ilusão do controle total e abraçar a confiança em quem o conduz. Quando você ousa perguntar, Senhor, que outro caminho o Senhor quer me mostrar? Abre espaço para revelações que antes estavam ocultas. Essa rendição não é passividade, é uma decisão ativa de confiar. Nada é perdido quando está nas mãos de Deus. Aquilo que se encerra diante de você não é sinal de abandono, mas anúncio de recomeço. O bloqueio que hoje o frustra pode estar poupando sua mente de noites sem paz e seu coração de uma destruição silenciosa. Por mais que pareça duro, cada porta que se fecha guarda um propósito de preservação e redirecionamento. Quando um caminho se encerra, outro já está sendo preparado, mesmo que ainda não seja visível. E esse outro caminho é sempre maior, mais amplo, mais alinhado com aquilo que Deus sonhou para você. Esse entendimento muda completamente a postura diante das crises. Em vez de questionar a cada obstáculo, você passa a perguntar o que Deus está construindo. Em vez de se desesperar com o fechamento de um caminho, você passa a perceber que esse fechamento é um sinal. A vida deixa de ser um labirinto e passa a ser um mapa, onde cada curva, cada parada, cada aparente impasse revela a mão de um Deus que não erra. Se neste momento você está diante de uma porta fechada, respire fundo e permita que essa verdade entre no seu coração. O que hoje dói pode ser o instrumento da sua proteção. O que hoje parece perda pode ser o início de um caminho novo. Nada está fora do controle divino. Cada passo, cada escolha, cada silêncio está sendo usado para guiar você ao lugar exato onde precisa estar. Entenda isso e a ansiedade diminui, o medo se desfaz e a fé cresce. Porque quando você confia que Deus está à frente, até os caminhos fechados se tornam mensagens de amor. Há instantes em que você espera ouvir uma voz audível do céu, mas a resposta vem de maneira sutil, quase imperceptível. Deus nem sempre mostra placas evidentes no caminho. Muitas vezes, ele guia por meio de sinais internos, pequenos movimentos da consciência e sensações que não se explicam, mas se sentem. É aquele peso que surge quando algo não é o que parece, ou aquela paz inexplicável que invade o coração quando a decisão está alinhada à vontade divina. Esses sinais invisíveis são tão reais quanto palavras ditas em voz alta, porque carregam a marca do Espírito Santo. O sinal invisível não pode ser captado por quem vive apenas na pressa ou na distração. É preciso sensibilidade e atenção.
Quem espera que Deus fale sempre de forma espetacular, corre o risco de ignorar a maneira simples como ele conduz. O profeta Elias experimentou isso no Monte Horebe. Havia vento forte, terremoto e fogo, mas o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos. Deus se manifestou no sussurro suave, discreto, quase silencioso. Assim também acontece hoje. O caminho que você procura pode ser indicado não por um estrondo, mas por uma paz serena que preenche a alma. O sinal invisível também se manifesta nas circunstâncias. Portas que se abrem no momento certo, encontros inesperados que trazem respostas, oportunidades que surgem sem esforço humano exagerado. Essas coisas não são coincidências, mas alinhamentos providenciais. A mente cartesiana busca explicações racionais, mas a fé enxerga além da lógica. Quando fatos aparentemente desconexos começam a se unir, quando aquilo que parecia improvável acontece, você entende que não estava perdido, apenas sendo guiado por mãos que sabem mais. Muitas vezes, a direção de Deus também é confirmada pelo incômodo. Aquilo que antes parecia atraente começa a perder o brilho. O entusiasmo inicial dá lugar a um vazio. Esse esvaziamento não é acaso, é sinal de que não há vida naquele caminho. O Espírito Santo remove a falsa segurança para que você perceba que está sendo chamado a seguir outra rota. É preciso coragem para aceitar que o desconforto pode ser um aviso divino. Quando o coração não encontra repouso, é porque não é ali que Deus quer que você permaneça. A sensibilidade ao sinal invisível cresce na prática diária. Quanto mais você se coloca em oração, mais a mente se aquieta e mais o coração aprende a perceber os movimentos sutis do Espírito. Essa prática não é mágica, é disciplina espiritual. É a decisão de cultivar silêncio interior para distinguir entre a voz de Deus e os ruídos da própria ansiedade. Quem se dedica a esse exercício descobre que Deus sempre fala, mas nem sempre da forma esperada. O sinal invisível da direção é uma demonstração de que a fé vai além dos sentidos. A razão humana precisa de evidências claras, mas a fé aprende a confiar em indícios que não podem ser medidos. Essa confiança é uma escolha que desafia o medo e fortalece a esperança. Ao seguir esses sinais, você experimenta a certeza de que está caminhando com Deus, mesmo que ainda não veja o destino final. Pense nos momentos em que você tomou uma decisão aparentemente pequena, mas que mudou sua vida inteira. Talvez uma mudança de cidade, uma amizade inesperada, uma escolha profissional. Olhando agora, percebe que não foi apenas sorte, mas direção divina. Essas experiências são testemunhos de que Deus fala de muitas maneiras, e a mais profunda delas é aquela que se imprime no coração sem precisar de palavras. Se neste instante você se sente confuso, comece a observar mais de perto os sinais invisíveis. Perceba onde há paz, perceba onde há inquietação. Reconheça quais portas se fecham e quais se abrem sem esforço. Repare nas pessoas que surgem no seu caminho, trazendo respostas que você nem pediu em voz alta. Tudo isso faz parte da maneira de Deus conduzir. Não subestime os detalhes, porque neles mora a direção que você tanto procura. O caminho que você busca pode já estar diante de você, mas sua percepção precisa ser ajustada para enxergar. Confie que Deus não deixou você sozinho. Ele está guiando cada passo por meio de sinais que só quem aprende a ouvir com o coração consegue reconhecer. Esses sinais são a bússola que o levará exatamente ao lugar onde ele deseja que você esteja. A espera é uma das experiências mais desafiadoras para quem deseja ouvir a direção de Deus. O coração humano anseia por respostas imediatas, por sinais claros e prontos, mas o tempo de Deus nunca se ajusta às pressas humanas.
É nesse intervalo entre o pedido e a resposta que a alma é moldada, que a fé é testada e que o caráter é forjado. A espera não é um espaço vazio, é o ateliê divino onde você é trabalhado por dentro para sustentar aquilo que ainda não chegou. A mente cartesiana ensina a buscar clareza em cada passo, a exigir provas antes de prosseguir. Mas o caminho espiritual pede rendição. A espera é a negação do controle absoluto. É quando você percebe que não pode manipular os resultados nem acelerar os processos. Tudo o que resta é confiar em um Deus que sabe o que faz. A paciência se torna mais do que uma virtude. Passa a ser o exercício diário de reconhecer que a vontade de Deus é perfeita, ainda que incompreensível aos olhos humanos. Na Bíblia, a espera aparece como um elemento recorrente na vida dos que foram usados por Deus. Abraão esperou décadas pelo cumprimento da promessa de um filho. José aguardou anos em meio à injustiça até chegar ao palácio. Moisés passou 40 anos no deserto antes de guiar o povo. Até mesmo Jesus viveu 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério. A espera nunca foi castigo, mas sempre parte de um processo de preparação. Cada minuto de silêncio e de demora era lapidação para algo maior. Na vida prática, a espera revela quem você realmente é. Quando tudo acontece rápido, é fácil manter a confiança, mas quando os dias se transformam em meses e os meses em anos, sua fé é colocada à prova. Nesse tempo, surgem vozes internas questionando se Deus se esqueceu, se a oração foi em vão, se ainda vale a pena acreditar. É aí que a espera se torna uma escola. É na disciplina de permanecer firme que o coração amadurece. A espera também ensina a desapegar das ilusões. Muitas vezes você acredita que precisa de algo agora, mas o tempo mostra que aquele desejo era raso. Ao longo da espera, prioridades mudam, sentimentos se ajustam, percepções se aprofundam. O que parecia essencial já não pesa tanto, e coisas que antes eram ignoradas passam a ter valor. É nessa inversão de valores que se revela a mão de Deus, que trabalha enquanto você aguarda. A espera não deve ser interpretada como atraso, mas como sincronia divina. Deus não opera segundo relógios humanos, ele age segundo tempos perfeitos. O que parece demora é, na verdade, preservação. Se você recebesse antes da hora, não estaria pronto para sustentar. Se a porta fosse aberta cedo demais, talvez o peso do que viria o esmagasse. É por isso que a espera é proteção. Ela garante que você receba apenas quando for capaz de viver em plenitude aquilo que está sendo preparado. Esse processo também aprofunda a intimidade com Deus. É durante a espera que a oração se torna mais sincera, que a confiança deixa de ser superficial, que a dependência se torna real. Sem respostas imediatas, você aprende a buscar mais a presença do que os presentes. Descobre que não precisa apenas da solução, precisa do solucionador. Esse deslocamento da atenção é o que muda tudo, porque a fé deixa de ser interesse e passa a ser relacionamento. Se hoje você está esperando, entenda que não está parado. A cada dia de espera, algo invisível está acontecendo dentro de você. A sua paciência está sendo construída, sua sensibilidade espiritual está sendo aguçada, seu caráter está sendo lapidado. A espera é parte do caminho, não uma pausa dele. E quando o tempo de Deus se cumprir, tudo fará sentido. Você olhará para trás e verá que cada minuto de espera foi essencial para que o novo se tornasse realidade. A espera que transforma não é um obstáculo, é um presente. Ela garante que quando o caminho for revelado, você estará pronto para andar nele sem retroceder. Aceite a espera não como inimiga, mas como aliada. Ela não está atrasando sua vida, está alinhando você ao propósito eterno.
Confie que no silêncio, na demora, no aparente atraso, Deus está construindo o futuro que você tanto deseja. Toda caminhada espiritual é marcada por provas. Elas surgem inesperadamente, em momentos em que você acredita estar pronto, mas revelam que ainda há áreas do coração que precisam ser moldadas. As provas não têm o objetivo de destruir, mas de revelar. São espelhos da alma que mostram o que está escondido, trazendo à tona forças que você não sabia que possuía e fragilidades que precisam ser entregues a Deus. Cada prova é uma oportunidade de transformação, não apenas de resistência. Quando uma dificuldade aparece, a reação natural é perguntar por que isso está acontecendo. É nesse ponto que a mente cartesiana busca explicações racionais, tentando encontrar causas lógicas para o sofrimento. Mas nem todas as provas podem ser entendidas pela razão. Algumas existem apenas para ensinar a confiar em um Deus que está acima de toda lógica. Quando você é colocado em situações que não compreende, descobre a profundidade de sua fé. É nessa aparente contradição que a confiança se torna real, porque não se apoia em explicações, mas em uma pessoa, o próprio Deus. As provas também revelam o que realmente sustenta a sua vida. Se sua fé se apoia apenas em circunstâncias favoráveis, ela desmorona diante da primeira tempestade. Mas quando a fé está firmada em Deus, mesmo as tempestades mais violentas não conseguem arrancar você do lugar. É nesse ponto que a prova deixa de ser vista como inimiga e passa a ser entendida como ferramenta. Ela fortalece os alicerces, remove os excessos, purifica as motivações. Cada lágrima que cai no meio da luta é regador do solo onde a esperança brotará mais forte. Exemplos bíblicos mostram esse princípio com clareza. Jó perdeu tudo o que tinha, mas sua fé permaneceu intacta e sua história terminou com restauração dobrada. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas descobriu que mesmo ali Deus estava presente, fechando a boca dos animais. Paulo enfrentou prisões, perseguições e naufrágios, mas declarou que nada poderia separá-lo do amor de Cristo. Essas histórias provam que a presença de Deus não abandona no meio da prova. Pelo contrário, se torna ainda mais evidente. A prova também tem o poder de direcionar. Muitas vezes, você só muda de rota quando é pressionado. A dor empurra para fora da zona de conforto e revela caminhos que jamais seriam vistos sem o impacto da adversidade. O desconforto funciona como despertador, lembrando que você não nasceu para ficar preso à estagnação. Cada prova é um empurrão para novos horizontes. Deus permite que certas dificuldades se levantem, não para paralisar, mas para redirecionar. É importante compreender que a prova não é um castigo. Ela é resultado de um processo maior, onde o ouro da sua fé está sendo refinado. Assim como o fogo purifica o metal, removendo impurezas, as adversidades purificam a alma, revelando um brilho que só aparece depois da pressão. Essa imagem mostra que nada é em vão. O sofrimento não é o fim. É a oficina onde você está sendo trabalhado para viver algo maior. Se hoje você atravessa um tempo de prova, não interprete como abandono. Lembre-se de que Deus não apenas permite, mas acompanha cada passo. Ele não assiste de longe, ele caminha junto, sustentando, fortalecendo e mostrando que mesmo no deserto existe maná, mesmo na cova existe livramento, mesmo na prisão existe liberdade interior. A prova que você enfrenta pode ser o próprio caminho que o levará ao propósito que tem buscado. Confie que cada dificuldade carrega em si uma mensagem. Talvez você ainda não compreenda agora, mas um dia olhará para trás e verá que cada lágrima foi essencial. O que hoje parece injusto ou insuportável se transformará em testemunho vivo da fidelidade de Deus. Não fuja das provas.
Abrace-as como parte do processo que está preparando você para um destino maior. Porque atrás de cada dor existe um propósito, e esse propósito é sempre para o seu bem e para a glória de Deus. Em meio às incertezas, existe um princípio que mantém a alma firme: a confiança em Deus. Confiar não é um sentimento passageiro, é uma decisão consciente de entregar o controle, mesmo quando nada faz sentido. É acreditar que, mesmo diante de cenários obscuros, existe uma mão invisível conduzindo cada passo. Confiar é andar por uma estrada sem enxergar o destino, sabendo que quem guia nunca erra. Essa confiança não se constrói em um único dia, mas se fortalece no exercício diário de render-se à vontade divina. A confiança verdadeira nasce quando a razão se esgota. Até certo ponto você consegue calcular riscos, planejar rotas e organizar a vida, mas sempre chega o momento em que os recursos humanos não são suficientes. É aí que a fé entra em cena. A filosofia cartesiana dizia que a dúvida era o caminho para a verdade, mas a vida espiritual revela que a confiança é o caminho para a paz. Duvidar de si mesmo e confiar em Deus é a escolha que abre espaço para o extraordinário. É no reconhecimento da própria limitação que a grandeza do Senhor se manifesta. A confiança não é apenas acreditar que tudo vai dar certo, mas aceitar que, mesmo se as circunstâncias não mudarem, Deus continua sendo bom. É permanecer firme quando as respostas não chegam, quando as portas ainda estão fechadas, quando os sinais parecem confusos. É nesse terreno árido que a confiança se mostra mais valiosa, porque não depende de condições externas. Ela nasce da certeza de que Deus é fiel e de que sua vontade é sempre melhor, mesmo quando não coincide com os desejos imediatos. Exemplos de confiança estão espalhados pelas Escrituras. Abraão subiu ao monte para sacrificar Isaque sem entender como a promessa se cumpriria, mas confiou. Moisés enfrentou o mar diante de um povo desesperado, sem ter ideia de como se abriria, mas confiou. Pedro deu passos sobre as águas diante da força do vento, mas confiou. Esses homens não eram perfeitos, mas tinham uma convicção. Se Deus mandou seguir, então havia um caminho, ainda que invisível. Essa confiança foi a chave que transformou o impossível em testemunho. Na vida cotidiana, a confiança se traduz em escolhas práticas. É quando você decide orar em vez de ceder ao desespero. É quando abre mão de controlar cada detalhe e aprende a descansar no processo. É quando escolhe ver as provas como parte da preparação e não como sinais de abandono. É quando entende que a espera não é atraso, mas treinamento. Cada decisão de confiar se torna um tijolo na construção de uma fé sólida, capaz de sustentar os momentos mais difíceis. Confiar em Deus também traz liberdade. Quem tenta controlar tudo carrega o peso da ansiedade, mas quem confia, descansa. A ansiedade nasce do medo de perder, enquanto a confiança nasce da certeza de que nada pode ser perdido quando está nas mãos do Criador. Essa liberdade não elimina os desafios, mas muda a maneira de enfrentá-los. Você deixa de viver paralisado pelo medo do futuro e passa a caminhar com esperança, sabendo que cada passo está sendo guiado. Se neste momento a sua vida parece incerta, saiba que a confiança é o alicerce que o manterá de pé. Decida confiar, mesmo sem ver. Decida acreditar, mesmo sem entender. Decida entregar, mesmo sem ter respostas. Cada ato de confiança abre espaço para a intervenção divina. A estrada pode parecer longa, mas não será percorrida sozinho. Deus está presente em cada curva, em cada silêncio, em cada sinal. E à medida que você confia, perceberá que o caminho já estava pronto, apenas aguardando que você desse o primeiro passo em fé. Há uma dimensão da vida espiritual que não pode ser vivida em público, nem diante das multidões, mas apenas no secreto.
É no silêncio do quarto, na oração íntima, na entrega sincera que a voz de Deus se torna mais clara. Muitos esperam ouvir a direção divina em momentos grandiosos, em sinais espetaculares, mas o Pai escolheu se revelar de forma simples e profunda na intimidade. O secreto é o lugar onde as máscaras caem, onde a alma se despe de aparências e a verdade interior se encontra com a verdade eterna. Entrar no secreto é aceitar que a relação com Deus não depende de plateia. É no espaço reservado que a fé se torna real, porque não há necessidade de provar nada a ninguém. O que acontece ali é puro, sincero, sem interferência. Jesus ensinou que ao orar não era preciso buscar reconhecimento humano, mas entrar no quarto, fechar a porta e falar ao Pai que vê em secreto. Essa instrução não é apenas sobre prática, mas sobre essência. A voz de Deus ecoa mais forte quando o coração se fecha para o mundo e se abre somente para Ele. No secreto, as palavras não precisam ser muitas. Às vezes, o silêncio é suficiente para ouvir. A mente cartesiana buscaria explicações racionais, mas no secreto a razão se rende à experiência. É ali que você aprende que nem tudo precisa ser entendido, mas tudo pode ser sentido na presença divina. O Espírito Santo não se limita a sons audíveis. Ele fala ao coração por meio de paz, de convicção, de uma certeza que ultrapassa qualquer lógica. O secreto se torna, então, o laboratório da fé, o espaço onde Deus forma e instrui em silêncio. O segredo desse lugar é a constância. Quanto mais você se aproxima, mais sensível se torna. No início, pode parecer difícil perceber a presença de Deus, mas com o tempo, a sensibilidade cresce. É como afinar um instrumento. Quanto mais é ajustado, mais clara se torna a melodia. O coração humano também precisa desse ajuste, e ele só acontece na prática diária do secreto. É ali que você começa a distinguir a voz de Deus dos ruídos da sua própria ansiedade. As maiores transformações da história nasceram do secreto. Moisés recebeu instruções no monte sozinho. Elias ouviu o sussurro suave depois de se retirar para a caverna. Jesus se afastava das multidões para orar em lugares desertos e ali renovava suas forças. O secreto não é isolamento, é conexão. Ele não afasta você do mundo para sempre, mas o prepara para voltar ao mundo cheio de direção e propósito. Se hoje você busca ouvir a voz de Deus com clareza, a resposta está no secreto. Não espere palavras audíveis, nem sinais espetaculares. Procure o silêncio, feche os olhos, desligue os ruídos. Fale pouco, escute mais. Perceba que a paz que invade o coração não é emoção passageira, mas a confirmação de que o Espírito Santo está presente. Quanto mais tempo você passa nesse lugar, mais natural se torna ouvir, compreender e obedecer à direção divina. O secreto é o espaço onde a vida muda de dentro para fora. É onde você se torna mais forte por dentro para enfrentar as batalhas de fora. É onde os caminhos antes confusos começam a se alinhar e a direção de Deus se torna evidente. É nesse lugar que você descobre que nunca esteve sozinho e que a voz que parecia distante sempre esteve perto, esperando apenas o momento em que você se silenciasse para ouvir. Entre tantas vozes, conselhos e pressões externas, há um critério silencioso que revela com clareza a direção de Deus: a paz. Essa paz não é a ausência de problemas, mas uma serenidade interior que permanece mesmo em meio às tempestades. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas nasce da convicção de que você está exatamente onde deveria estar, caminhando no propósito divino. Quando a decisão está alinhada à vontade de Deus, a alma descansa. Quando não está, a inquietação denuncia. A paz é um dos sinais mais consistentes da presença do Espírito Santo.
Muitas vezes, você se encontra diante de escolhas difíceis e pede uma resposta clara, mas a resposta vem como tranquilidade ou perturbação no coração. Se existe confusão constante, se o interior não encontra repouso, esse é um alerta de que talvez não seja o caminho certo. Mas se há paz, mesmo diante de desafios, essa paz se torna a bússola que confirma a direção. Ela é a forma pela qual Deus fala, sem palavras, conduzindo suavemente cada passo. A filosofia cartesiana valorizava a clareza como critério de verdade, mas a vida espiritual mostra que a paz é o critério que transcende a razão. Muitas vezes, a escolha aparentemente mais lógica é a que mais perturba. Já aquela que parece arriscada ou improvável é a que traz serenidade. Essa contradição só pode ser explicada pelo fato de que Deus enxerga além da lógica humana. Ele sabe o que você não sabe, vê o que você não vê, e por isso dá a paz como sinal de que a decisão, mesmo que incompreensível, está dentro do seu plano perfeito. Exemplos dessa dinâmica aparecem na vida de personagens bíblicos. Paulo enfrentava perseguições e prisões, mas escrevia cartas cheias de paz e esperança. Pedro caminhou sobre as águas em meio ao vento, sustentado por uma fé que lhe dava calma no impossível. Jesus, prestes a enfrentar a cruz, ofereceu paz aos discípulos, declarando que não era a paz do mundo, frágil e circunstancial, mas uma paz profunda, inabalável. Esses exemplos mostram que a paz verdadeira não é frágil, é resistente, porque nasce de uma fonte eterna. Na vida prática, você já deve ter experimentado situações em que tudo ao redor era turbulento, mas por dentro havia um descanso inexplicável. Essa paz não pode ser produzida por esforço humano, é dom de Deus. Quando ela aparece, mesmo em meio à dor, é sinal de que o caminho é seguro. Do mesmo modo, quando tudo parece favorável externamente, mas a alma continua agitada, é sinal de que algo não está certo. O segredo é aprender a discernir e respeitar esses sinais internos. A paz também liberta do peso da ansiedade. Enquanto o mundo exige pressa e resultados imediatos, a paz ensina a esperar no tempo de Deus. Ela é antídoto contra a pressa que leva a decisões precipitadas. Quem caminha guiado pela paz não corre atrás do vento, não se deixa levar por aparências, mas segue com firmeza. A paz é como um farol no meio da noite, iluminando a rota quando a estrada parece escura. Se neste momento você precisa tomar uma decisão, pergunte-se: há paz no meu coração? Esse é o critério mais seguro para discernir a vontade de Deus. Não se trata de ausência de desafios, mas de presença de serenidade. A paz não elimina a luta, mas garante que mesmo na batalha você está no lugar certo. Permita que a paz seja o juiz das suas escolhas, porque ela é a assinatura divina no caminho que Ele preparou. Toda busca por direção encontra sua resposta plena na vontade de Deus. Não há propósito maior, não há caminho mais seguro, não há destino mais elevado do que viver de acordo com o que o Criador deseja. Essa vontade não é uma imposição rígida que tira a liberdade, mas a expressão perfeita do amor divino. É como o rio que conduz suas águas ao mar, inevitável e natural, porque tudo foi planejado para esse fim. Viver a vontade de Deus não é perder, é ganhar o que nenhuma outra escolha poderia oferecer. A dificuldade é que muitas vezes o coração humano luta contra essa vontade. Você faz planos, traça rotas e deseja controlar o futuro. Mas por mais que insista, cedo ou tarde, descobre que existe um limite para os próprios esforços. É nesse limite que a vontade de Deus se revela como caminho superior. Aceitá-la é abandonar a ilusão de que você pode se bastar e reconhecer que só encontrará plenitude quando se alinhar ao plano divino.
Essa rendição é um ato de coragem, porque exige desapego da própria vontade e confiança no invisível. Jesus ensinou a oração que expressa essa entrega. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao orar assim, você reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não coincide com seus desejos imediatos. Essa declaração não é resignação, é confiança. É afirmar que, ainda que os caminhos pareçam diferentes dos planejados, o final sempre será melhor do que você poderia construir sozinho. Essa é a essência da fé. Não apenas pedir o que deseja, mas desejar o que Deus já preparou. A vontade de Deus se manifesta de diferentes formas. Às vezes como um chamado claro, outras vezes como uma sequência de sinais sutis. Pode vir através da Escritura, pela paz no coração, por circunstâncias que se alinham de modo inexplicável ou até pelo fechamento de portas que pareciam promissoras. O importante é aprender a discernir. A filosofia cartesiana buscava certezas absolutas através da dúvida, mas na vida espiritual, a certeza nasce da confiança. Você não precisa enxergar todo o caminho, basta acreditar que a vontade de Deus está conduzindo cada passo. A história mostra que os maiores homens e mulheres de fé viveram em rendição total. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia, apenas porque acreditava que Deus o guiava. Maria aceitou carregar o Salvador, mesmo sem compreender como isso seria possível. Paulo entregou seus planos pessoais e seguiu o chamado de levar o Evangelho mesmo diante de perseguições. Essas vidas não foram fáceis, mas foram plenas porque estavam ancoradas na vontade do Criador. Aceitar a vontade de Deus também traz liberdade. Quando você entende que não precisa carregar o peso de decidir tudo sozinho, encontra descanso. As ansiedades diminuem, os medos perdem força, porque você sabe que não está à mercê do acaso, mas dentro de um plano eterno. Essa confiança não elimina as lutas, mas muda a perspectiva. Até as dores passam a ter sentido porque fazem parte de um processo que conduz a um destino maior. Se neste momento você se sente perdido, lembre-se de que a vontade de Deus não é um mistério inalcançável. Ela está diante de você em cada escolha de obediência, em cada passo de fé, em cada decisão de permanecer firme, mesmo quando não entende. Buscar essa vontade é mais importante do que buscar respostas rápidas, porque é nela que você encontra paz e propósito. A vontade de Deus é o destino que você sempre buscou, mesmo quando não sabia. Ela é o caminho que conduz à verdadeira vida, o lugar onde sua alma encontra repouso e sua história ganha significado. Tudo o que parecia incerto se torna claro quando você decide alinhar sua jornada com o coração de Deus. Não há perda em entregar-se a essa vontade, há ganho eterno. E quando você escolhe viver assim, descobre que o caminho que tanto procurava sempre esteve diante de você, esperando apenas que você dissesse: Senhor, guia-me pela tua vontade. Todo ser humano busca um lugar de descanso interior, um ponto final onde a alma encontre sentido e direção. Essa busca se manifesta em projetos, relacionamentos, conquistas, mas nada disso é capaz de preencher o vazio do coração. Existe apenas um caminho que realmente conduz ao propósito eterno, a presença de Deus. Esse caminho não é uma ideia abstrata, não é apenas uma filosofia de vida, mas uma pessoa viva. Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação não é simbólica, é absoluta. Não existem atalhos, nem alternativas seguras. O caminho verdadeiro é Cristo, e só nele o coração encontra a paz que tanto deseja. Seguir esse caminho não significa ausência de desafios. Pelo contrário, muitas vezes a estrada é estreita, cheia de obstáculos e exigências de renúncia.
Mas essa mesma estrada é também o lugar onde a fé se fortalece, onde a esperança renasce e onde o amor se torna concreto. Estar na presença de Deus não é apenas frequentar templos ou repetir palavras, é viver diariamente em comunhão, reconhecendo que cada passo é guiado por Ele. O caminho da presença é o caminho da entrega, onde você aprende que não caminha sozinho, mas sustentado pela mão do Criador. O mundo oferece diversas rotas que prometem felicidade, mas todas terminam em frustração quando Deus não está no centro. A lógica humana, por mais sofisticada, sempre leva a becos sem saída. O pensamento cartesiano buscava fundamentos indubitáveis, mas a vida espiritual revela que o único fundamento inabalável é a presença de Deus. Esse é o ponto de partida e também o destino. Tudo começa e termina nele. Fora dessa realidade, todo esforço é apenas uma busca vazia. Na prática, caminhar na presença é escolher diariamente priorizar a voz de Deus acima das vozes do mundo. É decidir obedecer mesmo quando é difícil. É manter-se firme, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É perceber que o valor não está em chegar rápido, mas em permanecer no trajeto certo. Esse caminho é marcado por disciplina, oração, meditação na palavra e sensibilidade ao Espírito Santo. Não é uma rota fácil, mas é a única que leva ao lugar certo. Exemplos bíblicos confirmam essa verdade. Enoque andou com Deus e foi tomado sem experimentar a morte. Noé caminhou na presença divina em meio a uma geração corrompida e encontrou graça. Moisés permaneceu no monte até que o rosto refletisse a glória do Senhor. Esses homens não tinham tudo resolvido, mas escolheram a estrada que conduzia à presença. O mesmo convite ecoa hoje. Não importa onde você esteja, sempre existe um caminho de volta para a presença de Deus. Seguir esse caminho traz recompensas que o mundo não pode oferecer. Ele dá paz em meio ao caos, esperança em meio à dor, força em meio à fraqueza. Ele revela que a verdadeira realização não está no que se conquista, mas em quem se torna durante a jornada. Na presença de Deus, você descobre que não é definido pelas perdas, mas pelo amor que nunca falha. Esse amor sustenta, guia, corrige e consola. Se hoje você sente que está perdido, saiba que existe um caminho aberto diante de você. Esse caminho é Jesus. Ele não apenas mostra a rota, ele mesmo é a rota. Segui-lo é garantir que cada passo, mesmo os mais incertos, o conduzam ao destino certo. A presença de Deus não é um lugar distante, é uma realidade acessível agora. Tudo o que você precisa fazer é escolher andar por esse caminho e permanecer nele. Porque ao fim dessa estrada não há frustração, há plenitude. Não há vazio, há completude, não há morte, há vida. Quando você decide caminhar com Deus, descobre que cada passo traz consigo uma revelação. Não é apenas sobre chegar ao destino, mas sobre aprender no trajeto. A revelação não acontece de uma vez, mas em partes, como se Deus iluminasse a estrada pouco a pouco. Ele mostra apenas o que você precisa para o próximo passo. Porque se revelasse tudo de uma vez, o peso seria insuportável. Essa dinâmica ensina dependência. Você aprende a caminhar confiando não na visão total, mas na clareza suficiente para seguir adiante. A revelação é mais do que informação, é transformação. Quando Deus revela algo, não se trata de simples conhecimento, mas de um chamado à mudança. A cada nova revelação, o coração é confrontado e convidado a alinhar-se com a vontade divina. É como um mapa que vai se abrindo à medida que a viagem avança. Você não recebe tudo de uma vez, mas apenas o necessário para continuar. E esse processo o mantém próximo de Deus. Muitas pessoas confundem revelação com curiosidade satisfeita. Querem saber detalhes do futuro, querem certezas absolutas sobre o que vai acontecer.
Mas a verdadeira revelação não é um espetáculo para alimentar a ansiedade, é um convite para fortalecer a confiança. Ela não responde a todas as perguntas, mas oferece a resposta mais importante: Deus está com você e o caminho que Ele escolheu é seguro. Essa é a revelação que muda a jornada, porque traz descanso mesmo quando as circunstâncias continuam incertas. Na Bíblia, vemos esse padrão repetidas vezes. Deus revelou a Abraão apenas que ele deveria sair de sua terra, mas não disse exatamente para onde iria. A cada etapa, mais instruções eram dadas. José recebeu sonhos sobre o futuro, mas não sabia que passaria por prisões e traições antes da realização. Paulo recebeu o chamado para pregar às nações, mas não foi informado sobre todas as perseguições e lutas que enfrentaria. Em todos os casos, a revelação foi gradual, suficiente para manter a fé viva e a esperança acesa. Esse processo mostra que a revelação é pedagógica. Ela ensina a viver um dia de cada vez, a depender da presença constante de Deus, a aceitar que não ter todas as respostas não significa estar perdido. Ao contrário, significa que você está sendo guiado por alguém que sabe mais. A cada passo, a cada oração, a cada momento de intimidade, Deus revela algo novo, ajusta a rota, fortalece a visão. A jornada se torna um espaço de aprendizado contínuo, não apenas uma travessia em direção a um fim. A revelação também protege. Se você soubesse de tudo antecipadamente, talvez desistisse antes de começar. O peso das dificuldades futuras poderia esmagar sua motivação. Mas quando Deus revela pouco a pouco, Ele está cuidando do seu coração. Ele sabe até onde você pode suportar e revela apenas aquilo que é necessário para hoje. Esse cuidado demonstra que cada revelação é também um ato de amor. Ele não mostra tudo, porque sabe que ainda não é hora, e porque deseja que você confie mais na sua presença do que no conhecimento antecipado. Se neste momento você sente que caminha às cegas, lembre-se de que não está sozinho. A cada dia, Deus tem algo a revelar, mesmo que seja apenas a certeza de que Ele continua ao seu lado. Essa revelação é suficiente para manter a esperança. O que você precisa hoje não é do mapa completo, mas da confiança de que quem guia nunca se engana. A revelação virá no tempo certo e, quando vier, mudará a forma como você enxerga não apenas o destino, mas todo o processo. Caminhar sob revelação é viver em confiança. É acreditar que Deus não apenas conhece o futuro, mas já está nele, preparando o caminho. É aceitar que cada detalhe revelado tem o poder de transformar sua perspectiva e fortalecer sua fé. A revelação que muda a jornada não é aquela que sacia a curiosidade, mas a que sustenta a alma. Ela garante que você não apenas chegue ao fim, mas que chegue transformado, mais maduro, mais consciente, mais próximo de Deus. Em meio às incertezas da vida, quando tudo parece escuro e as respostas não chegam, o que mantém o coração de pé é a promessa de Deus. A promessa não é um simples discurso de consolo. Ela é a garantia de que a palavra dele jamais volta vazia. Quando o Senhor declara algo, não importa quanto tempo leve, a realidade inevitavelmente se curva à sua voz. É essa certeza que sustenta a esperança em dias difíceis. É essa convicção que não permite que a fé se quebre diante das provas mais duras. A promessa de Deus funciona como um farol em meio à noite. Você pode não enxergar o caminho inteiro, pode não entender o motivo das demoras, pode até sentir o peso das perdas, mas a promessa continua lá, brilhando à distância e indicando a direção. Ela é a lembrança constante de que a história ainda não terminou. Se a promessa ainda não se cumpriu, é porque o processo ainda não se concluiu.
Essa compreensão fortalece o coração para resistir às pressões da ansiedade e às tentações de desistir. Na Escritura, as promessas de Deus sempre foram maiores que as circunstâncias. Abraão recebeu a promessa de ser pai de multidões quando ainda não tinha sequer um filho. José ouviu em sonhos que governaria, mesmo quando era escravo e depois prisioneiro. Israel recebeu a promessa de uma terra fértil enquanto ainda vagava pelo deserto. O próprio Jesus carregou a promessa de ressurreição mesmo diante da cruz. Esses exemplos mostram que a promessa não se mede pelo presente, mas pelo futuro que Deus já escreveu. A filosofia cartesiana buscava fundamentos claros para sustentar a certeza. No campo da fé, o fundamento é a promessa divina. Ela é inabalável, porque nasce da boca daquele que não pode mentir. Quando tudo ao redor se desfaz, a promessa permanece. É nesse ponto que a fé encontra solidez, porque não se apoia no que é visto, mas no que foi dito. A confiança nasce da lembrança de que Deus já cumpriu tantas outras promessas, e Ele não mudará agora. As promessas também moldam o caráter. Enquanto você espera, aprende a confiar, a obedecer, a depender. A promessa é como uma semente. Precisa de tempo para germinar, precisa de solo fértil para crescer, precisa de cuidado para florescer. O tempo entre a promessa e o cumprimento é o espaço onde a fé se desenvolve. Cada dia de espera fortalece a raiz da esperança, tornando-a mais profunda e resistente. Quando o fruto finalmente aparece, você entende que cada momento de demora foi necessário. O poder da promessa está em não permitir que a esperança morra. Ela mantém os olhos erguidos, mesmo quando as circunstâncias empurram para baixo. Ela lembra que não é o fim, que ainda há algo maior reservado, que Deus continua no controle. Essa esperança não é ilusão, é expectativa real, porque está fundamentada na fidelidade divina. Quando você se apega à promessa, encontra forças para caminhar mesmo cansado, para acreditar mesmo sem sinais, para persistir mesmo diante da oposição. Se hoje você sente que o fardo é pesado demais e que as forças estão se esgotando, agarre-se à promessa. Lembre-se do que Deus já declarou sobre sua vida. Talvez os sinais não sejam visíveis, mas a palavra dele não falha. A promessa não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de quem a fez. Essa é a certeza que sustenta a esperança. Não importa quantos obstáculos se levantem, não importa quanto tempo passe, a promessa continua sendo a âncora da sua fé. E quando ela se cumprir, você perceberá que cada lágrima, cada espera, cada prova fez parte de uma história maior, escrita pelas mãos de um Deus que não erra. Essa promessa é o que garante que sua esperança não será em vão, porque o mesmo que falou é poderoso para cumprir. Existem momentos em que tudo ao redor sugere solidão. As circunstâncias gritam que você está sozinho. As vozes externas desaparecem e até os amigos mais próximos parecem distantes. No entanto, é justamente nesses instantes de vazio humano que a presença de Deus se revela com maior intensidade. Ele não é um Deus que observa de longe, indiferente às dores e crises, mas um pai que se faz próximo, que caminha ao lado, que sustenta quando as forças se esgotam. A presença de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva que acompanha cada passo da jornada. Essa presença é constante, ainda que não seja sempre sentida. Muitas vezes, a mente humana confunde a ausência de emoção com a ausência de Deus. Quando a lágrima não é enxugada na hora, quando a oração não recebe resposta imediata, surge a dúvida: será que Ele ainda está comigo? Mas a verdade é que a presença de Deus não depende da sensibilidade humana. Ela é promessa eterna. Ele declarou que nunca deixaria nem desampararia, e a fidelidade dessa palavra não muda com o clima das emoções. A presença divina é a maior prova de amor.
Enquanto o mundo abandona nos momentos de fraqueza, Deus permanece. Enquanto outros se afastam diante do peso, Ele se aproxima para carregar junto. A presença não é apenas companhia, é sustento. Quando a alma não vê saída, é essa presença que traz esperança. Quando a mente se perde em confusão, é essa presença que traz paz. Quando o corpo se curva sob o peso das lutas, é essa presença que traz força. Na Bíblia, vemos inúmeros relatos dessa proximidade. Daniel não estava sozinho na cova, porque a presença de Deus estava lá fechando a boca dos leões. Os 3 jovens não queimaram sozinhos na fornalha. Havia uma quarta figura caminhando com eles. Paulo e Silas, acorrentados na prisão, sentiram a presença de Deus a ponto de cantar em meio às correntes. Jesus, prestes a subir aos céus, deixou a promessa mais reconfortante de todas. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a presença que jamais se retira. A filosofia cartesiana buscava fundamentos sólidos para não sucumbir à dúvida. O maior fundamento para a fé é a certeza dessa presença. Ainda que tudo desmorone, ainda que todas as seguranças externas desapareçam, a presença de Deus é inabalável. Ela é o ponto fixo em meio ao caos, o eixo em torno do qual tudo pode girar sem se perder. Essa convicção dá coragem para enfrentar até os vales mais escuros, porque mesmo lá, Deus está. A presença de Deus também tem o poder de transformar ambientes. Um coração angustiado pode se tornar lugar de paz. Um quarto silencioso pode se tornar altar de adoração. Uma caminhada solitária pode se transformar em encontro profundo. Onde a presença se manifesta, nada permanece igual. O medo dá lugar à confiança, a ansiedade cede espaço ao descanso, a desesperança é substituída pela fé. É impossível permanecer o mesmo depois de experimentar essa companhia constante. Se hoje você sente que está sozinho, saiba que não está. A ausência de pessoas não significa ausência de Deus. Ele está ao seu lado, mesmo que você não perceba, mesmo que não sinta. Sua presença é fiel, inquebrável e eterna. Permita-se reconhecer essa verdade, mesmo no silêncio. Permita-se acreditar que, ainda que todos o deixem, existe um que jamais abandona. Essa consciência muda tudo, porque transforma a solidão em companhia, a dor em aprendizado, a fraqueza em força. A presença de Deus é a garantia de que você nunca estará perdido. Não importa o caminho, não importa o cenário, Ele sempre estará lá. E quando você olha para trás, percebe que nos dias mais difíceis não caminhou sozinho, mas foi carregado. Essa é a revelação que sustenta. Deus nunca abandona, Ele permanece. A fé é a chave que abre portas invisíveis e permite ver o que os olhos naturais não conseguem. Ela não ignora a realidade, mas a transcende, mostrando que acima das circunstâncias existe um Deus soberano. A fé não é ilusão, é convicção. É acreditar mesmo quando não há sinais visíveis. É caminhar quando tudo ao redor sugere parar. É enxergar possibilidades onde só existem paredes. A fé enxerga além, porque se ancora não no que se vê, mas naquilo que Deus prometeu. Essa fé é diferente da simples esperança humana. Esperar sem fundamento é desejo, mas esperar baseado na palavra de Deus é certeza. A filosofia cartesiana dizia: penso, logo existo. Mas a vida espiritual poderia dizer: creio, logo caminho. É pela fé que o invisível se torna mais real que o visível, porque o coração sabe que Deus não mente. Essa confiança não é fruto de esforço mental, mas dom divino. Quanto mais você exercita, mais ela se fortalece, assim como músculos que crescem com o treino. Na Bíblia, vemos exemplos de fé que enxergaram além do imediato. Noé construiu a arca antes mesmo de chover.
Abraão acreditou que seria pai mesmo, sem condições naturais. Josué e Calebe enxergaram vitória onde os outros viram gigantes. Jesus declarou que Lázaro apenas dormia quando todos já viam a morte. Esses relatos não são histórias distantes, mas convites para que você viva a mesma dimensão de confiança. A fé que enxerga além não é privilégio de poucos, mas chamada de todos os que decidem acreditar. Essa fé também se manifesta nas pequenas escolhas. Não se trata apenas de grandes feitos, mas de decisões diárias. É levantar-se pela manhã e acreditar que o dia tem propósito, mesmo que ainda não veja. É continuar orando por alguém mesmo quando nada muda. É persistir em um sonho quando tudo diz para desistir. É perdoar quando a lógica sugere vingança. É amar quando seria mais fácil fechar o coração. Essa fé enxerga além do imediato porque confia no eterno. A fé que enxerga além também liberta do medo. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. O medo vê o mar fechado, a fé vê o mar se abrindo. O medo enxerga a fornalha, a fé vê o quarto homem dentro dela. O medo olha para a cruz, a fé vê a ressurreição. Quando você escolhe a fé, passa a viver sob outra perspectiva, onde o impossível se torna campo fértil para milagres. Essa mudança de visão transforma não apenas as circunstâncias, mas a maneira como você se enxerga. Alguém sustentado por promessas, não por aparências. Se hoje os seus olhos só veem dificuldades, lembre-se de que a fé não depende das circunstâncias. Ela é capaz de atravessar a escuridão porque enxerga a luz que ainda não apareceu. Não se trata de negar a dor ou ignorar os problemas, mas de acreditar que existe algo maior em andamento. A fé é o convite de Deus para que você continue caminhando, mesmo quando não entende, porque Ele já conhece o destino. A fé que enxerga além é o que transforma cada passo em testemunho. Ela não elimina os obstáculos, mas garante que nenhum deles é definitivo. A estrada pode ser cheia de desafios, mas a visão da fé permite ver que depois da luta, há vitória. Depois da espera, há resposta. Depois da prova, há recompensa. Essa fé não apenas sustenta, mas redefine a forma de viver. Porque quando você aprende a enxergar além, descobre que cada detalhe da vida já está nas mãos de Deus. E nelas sempre existe esperança. Toda a jornada com seus silêncios, sinais, esperas, provas e descobertas conduz a um ponto único, o encontro verdadeiro com Deus em Cristo. Esse não é um evento isolado, mas a culminação de todos os caminhos trilhados. É o momento em que a alma cansada encontra descanso, em que a mente inquieta encontra clareza, em que o coração partido encontra cura. Esse encontro não acontece apenas no templo, nem se limita a um tempo de oração específico. Ele pode acontecer agora, exatamente onde você está, porque a presença de Deus não conhece barreiras. O encontro com Cristo restaura, porque Ele é a própria vida. Tudo o que estava fragmentado encontra sentido nele. As dúvidas se transformam em fé, os medos em coragem, a solidão em companhia. Ele não apenas mostra o caminho, Ele mesmo é o caminho. Essa revelação muda tudo, porque já não é sobre procurar direções externas, mas sobre descobrir que o maior destino é viver em comunhão com o próprio Deus. É no encontro com Jesus que a busca termina e o propósito começa. A restauração que acontece nesse encontro é completa. Não se trata apenas de resolver circunstâncias, mas de transformar a essência. O pecado é perdoado, a culpa é removida, a esperança é renovada, o coração passa a pulsar em sintonia com o céu e a vida ganha um novo eixo. A lógica cartesiana que buscava fundamentos se rende diante do único fundamento inabalável: Cristo em você, esperança da glória. Esse é o ponto de virada onde tudo o que parecia confuso se organiza à luz da graça. Ao longo da história bíblica, cada encontro com Deus mudou destinos.
Jacó deixou de ser enganador para se tornar Israel. Moisés saiu da sarça ardente com a missão de libertar um povo. Isaías, ao ver a glória do Senhor, recebeu a purificação e o chamado. Paulo, caído no caminho de Damasco, se levantou como apóstolo. E todos esses encontros apontam para a mesma verdade. Ninguém permanece o mesmo depois de se encontrar com Cristo. Se hoje você sente que está perdido, cansado ou sem forças, esse é o convite mais importante. Busque o encontro com Jesus. Não espere um cenário perfeito. Não espere que tudo ao redor esteja em ordem. Venha como está, com as dúvidas, com as feridas, com os medos. Ele não rejeita corações quebrantados. Pelo contrário, é nesses corações que a restauração mais profunda acontece. Esse encontro é a conclusão da jornada, mas também o início de uma nova vida. É o momento em que o vazio dá lugar à plenitude, a escuridão dá lugar à luz, a morte dá lugar à vida. Tudo o que você buscava em tantos caminhos se encontra nele. Porque Jesus não é apenas o destino final, ele é a própria estrada que conduz à eternidade. Assim, o chamado final é simples e poderoso. Abra o coração e permita que Deus mostre o caminho que você tanto procurava. Esse caminho já tem nome, já tem direção e já tem promessa. Ele se chama Jesus Cristo. Nele toda busca encontra resposta, toda ferida encontra cura e toda vida encontra propósito. Esse é o encontro que restaura tudo, o ponto onde sua história se renova e seu futuro ganha eternidade.